Obrigado porque o seu amor nos alcançou. Obrigado porque o seu amor não falha. Obrigado porque o teu Espírito nos fortalece. Obrigado porque o Senhor é tudo em todos. Tanto querer quanto executar, Senhor. Por que estamos falando sobre batalha espiritual? Porque esse tempo nos fez refletir sobre coisas muito básicas da vida cristã, né? Esse tempo em que a gente está enfrentando essa realidade inesperada chamada pandemia, chamada mudança de rotina, nos levou a nos deparar com coisas que estavam aparentemente rodando na nossa vida em segundo plano. Sabe, no computador, quando você senta aqui diante do Windows, então você tem coisas, tudo que você está vendo na tela do computador está sendo administrada por programas que estão rodando em segundo plano. Você não está vendo o programa, mas ele está atuando para que aconteça aquilo que que aquilo que você está vendo seja acessível, seja agradável, seja atraente. Então, assim é a nossa vida como um todo. Tudo que você está vendo, tudo que você está tocando, tudo que você está sendo atraído, tudo que você está sendo convencido até, tudo isso tem um programinha rodando em segundo plano, né? Tem alguém trabalhando por trás disso, né? Tem um Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e é claro que Ele administra isso com muito amor, com muita sabedoria e com muita graça, tá? Mas existe o lado negativo da coisa, né? Em Gênesis capítulo 1, já falando em batalha espiritual, a gente sabe que Deus criou tudo perfeito, tudo organizado, tudo como deve ser, tudo como Ele quer. Deus criou isso em Gênesis capítulo 1, mas veio o pecado, né? Veio ali a ação, né, do pecado do primeiro Adão e entrou o pecado no mundo e feriu aquilo que Deus criou perfeito. E hoje nós estamos vivendo o plano redentor de Deus para resgatar o mundo que foi perdido por causa do pecado, né? O primeiro plano de Deus foi mexido por causa do pecado, mas aí Ele criou esse plano redentor chamado Jesus Cristo e através de Jesus Cristo nos ensinando, nos direcionando com a ajuda do Espírito Santo, nós estamos fazendo parte de um grande plano de resgate. Deus está trazendo de volta para si a família que Ele mesmo criou. Então tudo isso tem um cunho muito bonito, tem uma paternidade operando por trás de tudo isso. Mesmo quando você pensa em batalha espiritual, eu quero que você entenda que a batalha espiritual se dá através do plano de um Pai maravilhoso, de um Pai apaixonado, de um Deus único, perfeito e triuno, trabalhando para que nós possamos ser redimidos. O que era para ser feito já foi feito. Jesus já morreu, já foi enviado. Jesus já trabalhou, né? Enquanto ser vivo, enquanto carne e osso, formatou um exemplo sobre todos os aspectos necessários para a vida cristã que nos leve ao céu, que nos garanta uma morada eterna com o Pai, do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus já fez isso, já morreu, já ressuscitou, já tomou as chaves do inferno e nós já estamos numa situação muito favorável. Agora é como se Deus dissesse, Ele está dizendo, como Jesus disse para nós, agora é contigo. A minha parte está feita. Agora é com você. Mas para isso eu vou enviar o Espírito Santo que vai te ensinar e vai te lembrar a respeito de todas essas coisas. E essa é mais uma ação do Deus Pai, do Deus Filho, né, que sabia que nós não conseguiríamos sozinhos, apesar de termos o exemplo, a base, que foram e são as ações de Jesus Cristo em todos os aspectos, em todas as esferas da vida humana, né? Jesus deixou o padrão de como deveríamos proceder, mas Ele também sabia que sozinhos nós não conseguiríamos fazer isso por conta do nosso opositor, o inimigo, que age em cima das brechas que o homem dá. Então, de posse disso, Ele teve uma crise de amor e Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar e para nos direcionar nessa jornada vitoriosa. Amém? Sejam bem-vindos. Mais algumas pessoas entraram, sejam bem-vindos. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos lá? Então, meus queridos, a batalha espiritual ela é algo bonito da parte de Deus.
ela é algo sensacional da parte de Deus. Ela é uma ação poderosa de capacitação para chamar a nossa atenção para o que realmente é importante, né? Então, isso é batalha espiritual. Então, hoje, eu não quero falar aqui estritamente sobre os conceitos de batalha espiritual. Não é essa a minha proposta hoje. A minha proposta hoje é falar dos aspectos marcantes da batalha espiritual. O que é que está generalizado por aí sobre batalha espiritual? Eu quero desmistificar essa parte. Isso é muito importante, tá? Eu fiz ontem, coloquei uma chamada para essa live de hoje. Na verdade, eu estava só fazendo uma postagem, mas aí, enquanto eu estava escrevendo a postagem, o Espírito Santo começou a falar comigo, né? Eu estava ali degustando algumas coisas que eu estava lendo, um texto da palavra, e aí o Espírito Santo começou a falar comigo que eu deveria compartilhar isso com mais algumas pessoas. Então, enquanto eu estava escrevendo o post que eu fiz ontem, né? Tá aí no meu vídeo do Instagram, eu finalizando, o Espírito Santo colocou isso no meu coração e eu fui lá e coloquei uma chamada para falar um pouco mais sobre o que eu escrevi na live de hoje. Se você viu a minha postagem no feed, no meu Instagram, a última postagem, você vai ver que eu estou comentando ali que batalha espiritual não são só conceitos, também não são só experiências, tá? Então, a batalha espiritual, ela não é só uma gama de conceitos. Falar sobre batalha espiritual não é só vir aqui, pegar todos os conceitos, trazer palavras em grego, em hebraico, tudo isso. Não é apenas isso. É isso também, tá? Isso não está descartado. Isso é a parte muito importante. Mas a batalha espiritual é uma compreensão que vem sobre os textos da palavra, gerada pelo Espírito Santo, que nos conduz a um entendimento, que nos leva a uma experiência. Então, eu repito, batalha espiritual não é só conhecimento bíblico, batalha espiritual não são só experiências sem Bíblia, não é isso, uma coisa não pode estar dissuadida da outra, tá certo? Então, batalha espiritual é você compreender o mundo que você já está vivendo. Você não vai passar a viver daqui para frente sobre isso, você já está envolvido nessa batalha espiritual, não é? Então, quando se fala em batalha espiritual, o versículo mais forte que vem assim em termos gerais é 2 Coríntios 10, capítulo 10, versos 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, 2 Coríntios 10, 4 e 5 tem uma base bem legal para a gente entender que a batalha espiritual, ela se dá nas intenções, ela se dá no conteúdo da mente, ela se dá numa batalha interna que acontece aqui dentro. Então, batalha espiritual não tem nada a ver com força, com dinâmica braçal, mas tem toda a ver com uma dinâmica de pensamentos, uma dinâmica de influência. E você só toma posse da vitória através da batalha espiritual quando você permite que o Espírito Santo possa influenciar os seus pensamentos. Eu gosto de fazer esse movimento quando falo de influência, para que você não entenda que influência é isso aqui, ó. Isso não é influência. Influência é isso aqui, ó. É influir para dentro, é uma conquista de profundidade. É quando o Espírito Santo entra na profundidade do seu coração para tocar aquelas áreas mais escondidas que se tornaram fortalezas. Áreas até que através do próprio conhecimento bíblico você se cercou de versículos para entender que não precisava entrar nessa parte de batalha espiritual, porque Jesus já morreu na cruz, já conquistou tudo, então eu não preciso mais entender nada sobre batalha espiritual. Jesus já venceu tudo. É muito simples agora. Agora eu só preciso ir para a igreja, eu só preciso dar o dízimo, eu só preciso fazer essas coisas e está tudo certo. Não. Não está tudo certo. Precisamos que o Espírito Santo possa entrar no nosso coração. Então, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não tem nada a ver com as inclinações da nossa carne. Mas ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas. E aí uma pausa. O que é uma fortaleza? São pensamentos que ficaram protegidos dentro da sua mente. Você recebeu informações, você começou a desenvolver valores e pensamentos e você cercou eles e
fez dele uma fortaleza. A fortaleza é feita para não deixar entrar e também para não deixar sair. Isso é uma fortaleza. Tá certo? Então, as armas que o Senhor nos garante, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí o versículo explica, anulando os sofismas. Que são sofismas? Anota aí. Sofismas são ensinos errados, equivocados. Os sofistas, no contexto dessa palavra, sofistas, eram professores que ensinavam por fora do ensino correto, por fora dos sacerdotes, por fora dos mestres, né? Existiam mestres e sacerdotes que ministravam, mas aí tinham os sofismas, os sofistas, que não concordavam tanto com aquilo que era daquela forma. Então os sofistas, eles ensinavam coisas adicionais ou coisas por fora, com outra visão. Então se tornou um sofisma, não era um ensino válido, era um sofismo, era uma coisa que parece a verdade, que parece o correto, mas que te coloca distante da realidade do que está na palavra. Por isso que o versículo completo de 2 Coríntios 10, o ensino completo dessa sentença, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas para destruir fortalezas, anular sofismas ou ensinos errados que parecem a verdade, mas são equívocos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quem é essa altivez? São os pensamentos que o inimigo gera. Aquilo que o inimigo coloca na mente, ele tenta ingerir na sua mente, é uma altivez, é algo que está tentando se colocar acima da obediência. Tem coisas que a gente tem uma explicação tão bonita para dar, que a gente quer justificar a Deus, por que não vamos obedecer a Ele? Isso se chama altivez. Então, 2 Coríntios 10, 4 e 5 está nos ensinando que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como? Trazendo cativo, preso, ajustando a lente da máquina, melhor dizendo, ajustando a lente, né, o foco da lente, né, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Todos os nossos pensamentos precisam estar debaixo da obediência de Cristo. E eu repito, a altivez é algo que nasce no meio da batalha espiritual. A altivez é toda a explicação, é toda a fundamentação que a gente, como ser humano, todo mundo faz isso. Ninguém está livre disso. Nós, os seres humanos, infelizmente, através da nossa natureza caída lá no primeiro Adão, a gente tem a habilidade de tentar trazer explicações e fundamento de por que não vamos obedecer a Deus na totalidade. Às vezes a gente quer explicar a Deus por que a gente vai obedecer só um pedaço do que Ele manda. Só uma parte do que Ele está dizendo. E quando você começa a pensar ou afiar o seu pensamento dentro da batalha espiritual, você começa a entender essas coisas. Oi, Raquel? Sim, estamos gravando sim. Amém? E vamos lá então? Ditas essas coisas, explicando aqui, né, um versículo que é um fundamento interessante de 2 Coríntios 10, 4 e 5 sobre batalha espiritual, eu quero entrar para falar a vocês rapidamente sobre os aspectos marcantes da batalha espiritual, né? Então foi sobre isso que eu me referi ontem na minha postagem, não é, falando que tem muita gente enganada. Se você quer saber sobre batalha espiritual, vai agora no Google, digita aí batalha espiritual, todos os conceitos vão estar lá. Mas isso pode não mudar a sua vida, porque nós precisamos que o Espírito Santo haja sobre todo o ensino. Nós precisamos ter uma abertura de mente e de coração para que o Espírito possa influir dentro de você, influenciar os seus pensamentos, influenciar os seus sentimentos, influenciar suas emoções, alterando a forma como você vive. Isso é batalha espiritual e isso é muito importante. Então, em cima disso, criou-se algumas coisas. Por exemplo, parece que esse lance de batalha espiritual é uma coisa de pentecostal, não é? Então, parece que quando se fala batalha espiritual, parece que é coisa de pentecostal. Já se criou um preconceito
contra a batalha espiritual. Parece que quem conhece muito da Bíblia, quem estuda muito a Bíblia, desdenha da batalha espiritual, atribuindo isso isso é coisa de pentecostal. Ou seja, com isso você está dizendo que pentecostal não sabe nada de Bíblia. Entende como isso é perigoso? Entende como isso se encaixa perfeitamente, segundo Coríntios 10, 4, 5? Pode ser ali um sofisma, um ensino errado que você abrigou e criou fortaleza na mente. Pode ser uma altivez, uma tentativa de não obedecer algo que Deus está dizendo que deve ser observado. Então, meus irmãos, essas palavras elas podem até parecer um pouco fortes, mas não são, é a verdade e a gente precisa encarar essa verdade. Muitas vezes, quando ouvimos a palavra batalha espiritual, pensamos que é coisa de pentecostal, é coisa de gente que não tem o que fazer, é coisa de gente que não estudou a Bíblia, é coisa de gente que não tem teologia, é coisa de gente que só quer rodar, orar em línguas, cair, levantar, profetizar. Irmãos, não é verdade. Assim como tem gente que só estuda, que tem a chamada para ser mestre, e aí tem um saber muito forte, né? Existem essas pessoas e elas são muito importantes para nós e elas precisam conhecer e praticar também batalha espiritual. Assim como existem os outros que conhecem a palavra e são dados à parte profética. Então nós precisamos compreender que cada um tem a sua parte no corpo de Cristo, mas que batalha espiritual não é para um grupo seleto de pessoas. Batalha espiritual é uma chamada bíblica para que você viva a unidade. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Tá bom? Então, grava aí o primeiro aspecto sobre batalha espiritual. É que, de modo gerais, geralmente os crentes encaram como uma coisa de pentecostal, né? Uma coisa que é meio doida, uma coisa sem fundamento. Não é verdade. A gente precisa ajustar, mais uma vez, o foco da nossa lente, do nosso paradigma, da forma como enxergamos o cristianismo, para não excluir, cercear os nossos próprios irmãos e dar um tiro no nosso próprio pé, porque a gente precisa conhecer batalha espiritual e precisa ter gente perto da gente que tenha sede por esse tipo de conhecimento na palavra e através do relacionamento com o Espírito Santo. Segundo aspecto muito importante, parece que os ministros que falam sobre batalha espiritual estão chateados. Não sei se essa é a sua impressão, é a minha também. Não é? Não parece? Todo mundo que entende um pouquinho de batalha espiritual ou vive a batalha espiritual parece que está chateado. E essa tem sido a minha batalha também diante da intercessão. Ensinando sobre intercessão durante esses últimos anos, eu tenho falado que o intercessor não pode ser aquele cara chateado, irado, né? Com a expressão feia. Venha para o culto de oração, senão você vai morrer. Você é pecador, você vai para o inferno. Não pode ser assim. Geralmente, quando nós temos uma paixão pela intercessão, quando temos paixão pela batalha espiritual, o que acontece? A gente lida com isso com uma forma muito séria. A gente tem muita seriedade, muito zelo por isso. Então acaba que a gente fica meio forte nas nossas posições, tá? E eu vou te mostrar isso também na Bíblia agora. Paulo passou por isso. E ele nos deixa um ensino muito claro sobre isso. Então, o segundo aspecto da batalha espiritual é que parece que quem abraça essa vida, que quem entende um pouco de batalha, ou ministra sobre isso, ou vive entendendo como deve proteger a sua vida dentro da batalha espiritual, parece que está sempre chateado, né? E aqui eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia comigo. Sabe onde? No texto de 2 Coríntios... 11, isso, vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Diz assim, olha só. 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo está dizendo assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar com essa minha atitude é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo já começa esse ensino dizendo assim: olha, gente, desculpa. Eu sei, eu estou pegando pesado. Eu estou cobrando de vocês.
Eu estou ensinando vocês a proteger a mente de vocês dos ardizes de Satanás, da astúcia de Satanás. Então, ó, tenha um pouquinho de calma comigo, porque eu tô envolvido com isso, porque eu estou preocupado com vocês. É zelo o nome disso, não é chatice, não é brutalidade, não é falta de discernimento, não é isso. É zelo, é cuidado, é carinho, é amor, é seriedade. Você precisa se proteger, você precisa proteger sua família, você precisa ser proteção para os outros, sendo a igreja de Jesus que utiliza e entende as armas que não são carnais, mas são espirituais. Entende? Então, Paulo está dando uma base para nós aqui, ó. Parece que as pessoas que falam dessas coisas estão chateadas, mas não é zelo. E também para quem fala disso, e todos nós devemos falar, a gente já tem essa sabedoria aqui, que Deus colocou na palavra, aqui em 2 Coríntios 11, versos 1 e 3, que eu acabei de citar. A gente não já sabe disso, então a gente tem que ter cuidado. Sabe, muitas vezes eu vejo pessoas fazendo coisas, como pastor, eu vou aconselhar pessoas, eu converso com alguém, eu vejo as atitudes de pessoas que mostram que elas não estão nem aí para a batalha espiritual. E o meu espírito, ele fica, sabe, brabo. E eu já tenho essa cara de urso, meio doido assim. Então eu fico indignado com isso, mas o Espírito Santo diz: calma, quieta, calma. Respira, de novo. Você não está chateado. Você não está revoltado. Você está cheio de zelo. Você precisa encontrar a forma de encontrar o coração dessas pessoas e ajudá-las a entender o que você está vendo. Entende como isso funciona? É bonito até, não é? É lindo, é relacional. É Pai, é Filho, é Espírito Santo, é coisa de Deus. É coisa do reino de Deus sendo estabelecida aqui na terra, dentro dos nossos corações. Então, amém? Primeiro aspecto da batalha espiritual, parece que é pentecostal. Gera uma certa antipatia às vezes, tá? E a gente precisa encarar isso e pedir perdão a Deus, né? Segundo aspecto, parece que os ministros que falam disso são tão sérios que estão chateados. Não estão. Trouxemos a base. E o terceiro aspecto é que parece que a batalha espiritual, ela é feita para um grupo seleto de pessoas. Sabe? Quando você olha assim no universo do ministério que você faz parte, da igreja que você faz parte, da casa espiritual que você faz parte, da casa do pão que você faz parte, sabe? Todo mundo tem assim, se eu te perguntar aqui agora, quem são as pessoas de batalha espiritual aí da sua igreja? Você vai lembrar. Pessoas que você diz assim, pô, fulano ora, gosta de orar, fulano jejua, fulano, sabe? Aquele ali é de batalha, é de guerra. Que bom que essas pessoas têm esse testemunho, mas o seu nome tem que estar no meio desses. Você não foi chamado para estar fora disso. Nem eles são especiais por causa disso. A igreja foi chamada para a batalha espiritual. Então, meu irmão, batalha espiritual não é para um grupo seleto de pessoas. Não. A igreja tem que se levantar como um exército poderoso. Porque é assim que Deus nos vê. Quando você lê a Bíblia, você vê a Bíblia falando de exército poderoso. Fala de todo, fala de unidade, fala da compreensão de um todo. É assim que a Bíblia nos ensina a ver a igreja como um todo, unida. Claro que somos parte de um corpo, do mesmo corpo, e cada um funciona, né, numa parte do corpo. Mas entenda que batalha espiritual é para todo mundo. Todo mundo precisa praticar isso. E praticar isso é ter a mente enxertada com as coisas de Deus. É ter uma autoconfrontação por causa do relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Então, falei dos 3 aspectos aqui. E eu quero falar para você também as 3 frentes de batalha de guerra espiritual. Quais são as 3 frentes de batalha da guerra espiritual? Quais são essas? Primeiro, o mundo. Né? A guerra espiritual se dá no mundo. A segunda frente é a carne. A terceira frente é o diabo. Então as 3 frentes de batalha da guerra espiritual é o mundo, a carne e o diabo. Né? Então a gente precisa entender essas coisas. Eu estou falando aqui, claro, talvez você não esteja conseguindo aí anotar o que você queria, talvez eu esteja aqui falando rápido demais, mas eu estou te dando um panorama. Meu objetivo é despertar perguntas em você, é fazer você pensar, é jogar você para dentro da Bíblia, é jogar você para jejuar, para orar, para buscar o Espírito Santo para te responder.
sobre essas coisas. Então, vamos compreender isso? 1 João, capítulo 2, abre sua Bíblia aí rapidinho. 1 João, capítulo 2, verso 15. 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17, diz o quê? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, sejam bem-vindos, vocês que entraram agora, amém? Então, a primeira frente de batalha espiritual é esse espírito do mundo. Onde está a nossa base, pastor? 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17. O mundo que eu falo não é um mundo de pedra, não são as edificações, não é nada disso. O mundo que eu falo é o sistema de valores, é a ordem maligna que está em atividade nesse mundo. E aí eu repito, em Gênesis capítulo 1, nós lemos que o Senhor Deus criou o mundo perfeito. Aí veio o pecado através do primeiro Adão. Quando o pecado entrou, o plano de Deus foi alterado. Então Deus criou, trouxe Jesus. Deus criou um plano de redenção. Deus criou um plano para religar o homem ao centro da sua vontade. A comunhão, outras vezes. Então, o mundo contra o qual nós estamos batalhando não são as edificações, mas são os valores que estão em vigência, né? São os valores malignos. Porque os valores que Deus criou em Gênesis capítulo 1 para o mundo são valores positivos, são coisas de Deus, são frutos do Espírito. Não é isso? São frutos do Espírito. São coisas boas. Mas, a partir da entrada do pecado no primeiro Adão, criou-se a necessidade de que viesse o segundo Adão, o Redentor, Jesus Cristo. E ele já veio. E hoje nós temos um norte. Então, primeira frente de batalha da guerra espiritual é contra o mundo. Mas não são as edificações, são os valores, as intenções, o estabelecimento de parâmetros. Eu acho que você está vendo muito isso. Hoje é muito fácil enxergar isso. Tá? A segunda frente de batalha espiritual é a carne. A carne é esse segundo ponto. Onde está isso, pastor? Romanos 7. Vamos lá de novo para a Bíblia. Romanos 7, a partir do verso 14. Volta aí as folhas da sua Bíblia. Romanos 7, perdão. Verso 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Verso 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Verso 17. Nesse caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, e isso é a minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. E aí eu vou dar uma pausa aqui, lá no verso 24, tá? A gente tem que ler aqui do 14 ao 25, mas para a gente ganhar tempo, eu li os primeiros e vou pular lá para o 24, você anota aí, Romanos 7, 14 e 25. Vou ler o verso 24 e 25, diz assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei e do pecado. Então, a carne se refere à inclinação natural que o homem tem de fazer a coisa errada. E o que é a coisa errada? Desobediência. Nós temos uma inclinação natural. O homem naturalmente não vai fazer o bem. O homem naturalmente, o natos do homem vai fazer o que é errado.
vai desobedecer a Deus, vai fazer o que eu falei lá no início dessa live, vai tentar trazer justificativa e fundamentação para não obedecer. Tá? Isso é natural da carne. Então, a nossa luta na batalha espiritual contra a carne é contra a inclinação natural que vem no homem por causa do pecado do primeiro Adão, certo? Então, isso se dá não só, o que é carnalidade? É só o desejo sexual errado? Não, fala também da parte moral da coisa, da nossa consciência moral. A nossa batalha contra a lascívia, contra o egoísmo, por exemplo. Então, isso é carne. Então nós estamos na batalha espiritual lutando contra o mundo, que é o conjunto de pensamentos que governam, né, as coisas desse mundo, os parâmetros desse mundo, a carne, que é a inclinação natural que o homem tem por causa da queda lá atrás, tá certo? E aí a gente carece de Jesus, e a gente leu Romanos 7, 14 a 25 aqui, para entender Paulo expressando isso aí, ó. Eu sou terrível, eu sei o que é certo, mas eu não consigo fazer. Aí você me pergunta, pastor, então como é que a gente vence? Conhecendo a palavra e relacionando-se com o professor Espírito Santo. Por favor, relacione-se com o Espírito Santo. Conheça o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te tornar conhecedor do que ele conhece. Porque o que o Espírito Santo conhece foi tudo que ele viu, vê em Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Nossa terceira frente de batalha, o diabo. Só que o diabo que a gente está batalhando não é o chifrudo de rabo, de roupa vermelha, não é a caveira fumegando, não é nada disso. O diabo representa a fonte de todo mal. O diabo é a fonte do mal. Não existe nada de bom no diabo. Não existe negociação no diabo. Não existe não existe condicional em nada que saia do diabo. Então o diabo, Satanás, atua com seus demônios para tentar impedir o homem de obedecer a Deus. A função do diabo é desvirtuar o homem do plano original de Deus, fazendo com que o homem peque, fazendo com que o homem caia. E como é que o diabo faz isso? Ele usa o mundo e usa a carne para nos fragilizar, tomar o direito legal para operar em nossas vidas. Diga misericórdia, está repreendido em nome de Jesus, mas também tome uma posição e mude a sua forma de agir, a sua forma de ser. Então, o diabo não é o chifrudo de rabo, de dente, nada disso. O diabo é a fonte do mal, que age com seus demônios, usando o mundo, usando a carne, para fragilizar o homem e tornar o homem um desobediente, amplificar a desobediência que já nasce com o homem por causa do pecado lá atrás de Adão. Pecado esse que Jesus já destruiu na cruz. O segundo Adão veio para Jesus Cristo veio para nos redimir dessa prisão. Mas no natural, a nossa carne pende para a desobediência. Então, a batalha espiritual é conhecer essas coisas e proteger a nossa mente. E entender que eu preciso batalhar. Se eu tenho uma inclinação natural, que Paulo descreve tão claramente em Romanos 7, verso 14, ali até o 25, se eu tenho essa inclinação natural de saber o que é certo e não conseguir fazer, querer fazer e não fazer, né? Se eu tenho essa inclinação, eu preciso entender que é guerra. Eu preciso batalhar, eu preciso tomar posse, eu preciso de vigilância sobre a minha vida, não é? Todo aquele que não tem a quem prestar contas, não cresce. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa ter a quem prestar contas, porque isso te faz crescer, tá? Isso não está aqui no que eu escrevi, mas o Espírito Santo trouxe, eu sei que vai abençoar alguém. O diabo age na alma de alguém, pastor, age com ingerências na mente. Ele não pode ler o que está na sua mente, mas ele pode trazer ingerência. Ingerência é algo que vem de fora para dentro, de fora tentando entrar. Isso é ingerência. Então o diabo tenta agir na alma do homem dessa forma. Tá certo, Raquel? Então, vamos lá, meus queridos. Eu queria dizer essas coisas para vocês, para convidar vocês como crentes, como servos
do Altíssimo a pensar a respeito dessas coisas. Nós estamos aqui não preocupados, mas com a nossa vida apontando para o conhecimento de Deus. Conhecer essas verdades bíblicas que estão nas nossas mãos são ferramentas tão poderosas para tornar a nossa vida possível. Né? A nossa vida só é possível porque Deus nos deu diretrizes e bases para que nós possamos estar religados, reconectados a Deus. Como discernir, Raquel? Lendo a Bíblia e mantendo comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai nos alertar. Tá? O Espírito Santo vai nos alertar sempre. Isso não é conversa, não é mágica, isso não é coisa de, também não é coisa de pentecostal, né? E se for, eu sou pentecostal, tá? Porque eu gosto e sou pentecostal mesmo, né? E eu acho que você também deve abraçar os efeitos do Pentecostes, tá? Tudo que é do Espírito é bom, até porque a Bíblia diz que as coisas do Espírito são loucuras para o homem sem Deus. Então, se você tem Deus, as coisas do Espírito não podem ser loucura para você. Muito pelo contrário, você tem que ser atraído pelas coisas do Espírito. Busque as coisas do Espírito. A Bíblia diz que eu tenho que buscar os melhores dons. Ah, pastor, mas tem dom bom e dom ruim? A Bíblia diz que eu tenho que buscar os melhores. Aí agora você vai botar o seu joelho no chão e vai perguntar ao Espírito Santo. Ele está aí para nos tirar dessa enrascada. Não é verdade? Mas essa dúvida é uma boa dúvida. Porque se ele diz que é para eu buscar os melhores, significa que ele está me chamando para o crescimento. E não para dizer que tem pior ou melhor, mas para dizer assim, tem uma medida de crescimento. Entende, gente? Maturidade para ler a Bíblia. Maturidade que se ganha lendo a Bíblia. Deus não quer nunca dizer que alguém é melhor para que o outro se sinta pior. Ele está falando do bom, do melhor, do excelente, do eterno, para dizer para você, tem uma medida maior sobre tudo que você conquista em Deus. Tem uma medida maior de compreensão sobre batalha espiritual, que te faz parar de ter preconceito contra a pentecostal, que te faz parar de pensar que batalha espiritual é para um grupinho de pessoas na igreja, que te faz parar de pensar que batalha espiritual deixa as pessoas chateadas. Amém? Então a gente precisa mergulhar nos textos da palavra. E eu quero trazer a sua memória de novo. 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Não é maravilhoso isso? Olha, podia te falar aqui agora um montão de coisa, mas eu acho que vamos particionar isso aí, vamos multiplicar, dividir não, vamos multiplicar isso para ficar fácil da gente entender. Tem algo muito legal que eu gosto sempre de citar, que eu separei aqui. Um dos objetivos de estarmos envolvidos com batalha espiritual, sabe qual é? É tornar conhecida a multissabedoria de Deus. Me dá vontade de chorar quando eu falo nisso. Um dos objetivos de você viver conscientemente dentro desse entendimento de batalha espiritual é que você passa a ser conhecedor da multiforme graça de Deus, da multiforme sabedoria de Deus. Isso é sensacional, isso é maravilhoso, isso é lindo, isso nos faz viver uma vida de metanoia, né, de direção contrária ao que a gente vinha vivendo, né? Se você ler Efésios 3, vamos ler rapidinho, acho que ainda dá tempo aqui. Efésios 3, vamos rapidamente aí. Efésios 3, versos 10 ao 12. Diz assim. Foi isso mesmo? Foi, 3, 10 ao 12. Vamos lá. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele.
Meus queridos, a multiforme graça de Deus, a palavra multiforme em grego significa polupoikilos, que significa grande variedade de cores, grande variedade de brilhos, de luzes, variedade de manchas, de listras irregulares e uma variedade enorme de efeitos de luz, de cor, de som e de possibilidades. Então, a multiforme graça de Deus, no grego, nos dá um entendimento rápido do que significa multiforme. Deus tem formas brilhantes, diversificadas, com cor, com cheiro, com música, com som. A multiforme graça de Deus abrange tudo e todos. Ele pode fazer qualquer coisa que Ele queira, porque tudo que é criado precisa de uma matéria-prima para ser feito. Se eu quero criar uma coisa de borracha, eu preciso daquele melzinho que escorre da seringueira. Mas Deus é o único que cria qualquer coisa a partir da matéria-prima que é Ele mesmo. Tudo que Deus cria, Ele se utiliza como matéria-prima. Significa que Ele pode criar qualquer coisa a qualquer tempo, em qualquer intensidade. Você entende? A largura, a altura e a profundidade do seu Pai. Então isso é um Deus que tem uma multiforme sabedoria. A sabedoria de Deus, ela é insondável, não pode ser analisada, não pode ser compreendida. Há sempre uma nova camada, um novo nível a partir de Deus, uma nova qualidade de sabedoria divina a ser descoberta e a ser revelada através do relacionamento com a palavra de Deus e com o Espírito Santo de Deus. Quando não dependemos de nossas experiências, mas buscamos o que vem do Espírito Santo, nós vencemos o inimigo na batalha espiritual. Então aqui eu quero dizer para você, batalha espiritual não é só conhecimento bíblico, batalha espiritual não é só experiências com coisas sobrenaturais, mas batalha espiritual é conhecer o que a Bíblia nos assevera, ter as experiências através do Espírito Santo. O foco é através da palavra conhecer o Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo possa influir dentro de você, entrar em você, ganhar profundidade no seu coração. Muitas vezes nós queremos ter profundidade bíblica, mas não queremos permitir que o Espírito Santo tenha profundidade de influência nos nossos corações. Entende como essas duas dinâmicas precisam estar unidas para que nós possamos crescer e viver uma vida possível com o Espírito de Deus. Isso é batalha espiritual. Então, eu quero finalizar esse tempo, mais uma vez dizendo a vocês que eu não pretendo deixar essa palavra hoje no Instagram. Eu pretendo salvar ela e colocar ela no meu canal, no YouTube, no canal Sob os Joelhos, que está lá, YouTube, Pastor Saulo Moscoso. Vai estar lá essa palavra falando sobre os aspectos marcantes da batalha espiritual, para desmistificar o que é batalha espiritual, para tirar, os pensamentos equivocados, tirar a altivez da mente até de crentes, que vem com muitas coisas e acaba desmerecendo o verdadeiro sentido de batalha, de ser alguém que conhece batalha espiritual. Entende? Deus, olha, irmãos, nós precisamos de profundidade de conhecimento bíblico. Mas eu quero te falar, Deus não criou a Bíblia para que seja tão difícil de você compreender que você desista dela. Deus não criou grego e hebraico para que se torne uma coisa tão difícil de você compreender que você fique chateado e vá ler gibi, vá assistir série. Não! Deus criou tudo que está escrito na palavra. Ele usa mestres para nos explicar as profundidades, as filigranas linguísticas que são necessárias. Mas quer saber, se você tem o Espírito Santo, você bate o olho na palavra e o Espírito sopra vida, ruar dentro de você. Ele vivifica os versos da palavra e te dá compreensão. Depois disso, vem os mestres para sedimentar o caminho de crescimento que você deve trilhar. Portanto, eu quero te pedir, eu estou preocupado com você. Não permita que aquilo que aparentemente é muito complicado na Bíblia te afaste
da sede e da fome pelo conhecimento de Deus. Não permita que isso aconteça, de forma alguma. Busque o Espírito de Deus, busque mudar as coisas que precisam ser mudadas no seu coração. Tem coisas no seu coração que precisam ser removidas, tá? Então, a gente precisa compreender o que é carne, porque essa é uma coisa que o Espírito Santo está me trazendo aqui agora. A gente falou das 3 frentes de batalha, da batalha espiritual, da guerra espiritual, o mundo, a carne e o diabo. Sobre a carne, eu quero que você anote aí Romanos capítulo 7, Paulo está descrevendo tudo sobre carne. Então leia Romanos 7 hoje, para você entender um pouco sobre o que é carne. Tá certo? Que é justamente a inclinação natural que temos ao pecado, a não fazer aquilo que deveria ser feito. Então, para a gente caminhar por fim, algo muitíssimo importante. Todo o poder foi dado ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós temos autoridade para quebrar todas as forças do inimigo em nome de Jesus. Nós temos esse poder. Mas eu quero que você saiba, o inimigo só pode avançar na guerra contra nós se houver brechas na nossa vida. Se houver espaços no nosso relacionamento com Deus que são causados pela ação do pecado. Quando nós pecamos, nós deixamos um espaço, e esse espaço o inimigo entra por essa brecha. E aí vem toda a influência dos valores do mundo. Quando as coisas do mundo, que dirigem o mundo, são muito importantes para nós, ao ponto de nos afastar da sede pelo conhecimento de Deus, é porque em algum lugar da sua vida, da sua mentalidade, houve uma ruptura causada pelo pecado e permitiu que a altivez entrasse, fazendo com que você justificasse a falta de obediência a Deus, ou tentasse fazer isso. Entende? Eu quero bater nessa tecla. Batalha espiritual é mentalidade. Trazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Obediência nem sempre é o que a gente gosta. Obediência nem sempre é o que nos dá mais prazer. Obediência não nos coloca em vantagem em primeira instância. Obediência é o que deve ser feito, porque é o que Deus requer de nós. Essa é a batalha espiritual. A nossa batalha espiritual é obedecer a Deus. E para isso, as fortalezas da mente precisam ser quebradas. Anota aí mais uma vez. Você tem algumas coisas para ler quando finalizar esse ensino aqui através desse vídeo, dessa aula, dessa live, tá certo? Você tem aí pelo menos Romanos 7 para ler, você tem aí você tem 1 João 2,15, você tem 1 Pedro 5,8, você tem aí 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 10, você tem Efésios 4, tá certo? Você tem que ler essas coisas, vai anotando aí. Depois você vai ver o vídeo, você volta o vídeo e vai vendo quais foram essas passagens que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Meus queridos, meus amados, desejo do meu coração, do nosso coração, quanto servos, é instruir a igreja, é instruir você, é colocar você numa rota de conhecimento e experiência com Deus. A batalha espiritual, eu quero finalizar isso dizendo que ela não é para um grupo de pessoas, sabe por quê? Porque nós temos Efésios 4:27. Efésios 4:27, que diz assim: não dê lugar ao diabo. Sabe? Olha, o Paulo, aqui em Efésios, ele estava nos ensinando sobre unidade. Vai ler lá, Efésios 4. Paulo está ensinando ali ao povo de Éfeso sobre unidade. Então, dentro desse ensino de unidade, ele fala assim: não dê lugar ao diabo. Ele está dizendo assim: olha, povo, se você quer andar em unidade, você precisa entender que existe a ação do diabo, que milita contra as coisas de Deus. O que é que acontece? Você precisa estar consciente disso, você precisa se asseverar das armas espirituais, você precisa batalhar. Então, por que todo crente precisa batalhar? Porque está escrito em Efésios 4:27, Paulo ensinando sobre unidade. E não existe igreja sem unidade. Igreja poderosa, não. A igreja poderosa, ela vem da unidade. Agora, a igreja sem poder, a igreja que só tem outras coisas, que eu não vou nem falar aqui para não ser pejorativo, a igreja que não tem poder de transformação de vidas,
de libertação, de cura, de ensino, de profético, né? A igreja que não tem essas coisas é uma igreja que está em algum lugar partida, trabalhando sozinha, isolada. Mas quando Paulo quer regular isso, ensinando ao povo de Éfeso, ele escreve lá o capítulo 4 falando sobre unidade. E no verso 27 ele diz assim, ó, não dê lugar ao diabo. E aí, o que é não dar lugar ao diabo? O verso 26 e o verso 28, né? Que são aí antes e depois do verso 27, que ele diz para não dar lugar ao diabo. Sabe o que é que tem dizendo lá? Se você roubava, não roube mais. Se você fazia isso, não faça mais. Então, não dar lugar ao diabo é metanoia. É parar de fazer as coisas erradas. Eu repito, que você tem justificativas bonitas e fundamentação para tentar não obedecer o que Deus já te disse que você tem que fazer. Tá certo? Então, pastor, mais uma vez, por que batalha espiritual é para todo mundo? Porque está regulado aqui, é um fundamento da unidade. Não dê lugar ao diabo. Faça o que precisa ser feito. Mude o que precisa ser mudado. Não acuse. Se permita ser confrontado pela palavra de Deus. Deixa Deus te mudar. Somente alguém mudado pode gerar mudança em outros. Somente alguém influenciado pelo Espírito pode influir no coração de alguém. Amém? Isso é batalha espiritual. E tem mais umas coisinhas, é claro, que a gente vai falar aí aos poucos, a gente vai multiplicar esse ensino. Eu espero que o seu coração seja fortalecido com essas coisas que Deus nos trouxe aqui no dia de hoje. Eu espero que você possa crescer naquilo que Deus te chamou para fazer. E eu quero dizer aqui, você que está aí me ouvindo, você que está comigo aí, eu quero dizer para você uma coisa. Tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, Deus está usando até experiências que foram negativas para você, para gerar autoridade em você. Porque se você for obediente, se você der os passos corretos, você vai ser uma fonte de água viva, uma sede de avivamento, para ensinar outras pessoas a como não cometer os erros que você cometeu. Entendeu isso? Tudo que para você hoje é dor, é frustrante, é tristeza, é algo que Deus vai usar, porque Deus não desperdiça nada. Deus vai usar para gerar em você autoridade, para que você ajude outras pessoas. Não dizendo vai e faça, diga você vai fazer porque aconteceu assim comigo. Isso é batalha espiritual. Amém, meus queridos? Amo vocês. Esse vídeo vai estar no YouTube mais tarde, tá bom? Lá no meu canal. Vamos orar e finalizar orando. Muito obrigado por estar comigo. Fique esperto. Nós vamos ter outros encontros e vai ser muito bênção. Deus abençoe. Senhor, abençoe cada pessoa que está conosco aqui. Que o teu Espírito possa encontrar influência nesses corações. Em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos do seu Espírito operando e agindo dentro de nós. A verdadeira batalha espiritual consiste em conformar o nosso caráter ao caráter intercessório de Cristo Jesus. Isso define oração, define intercessão, define batalha espiritual e define adoração também. Obrigado, Espírito Santo.